Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus. Gente, hoje eu vou falar um assunto muito interessante. É o seguinte: 3 sinais de ataques espirituais. 3 sinais de ataques espirituais. Se estiver acontecendo com você esses sinais que eu vou deixar aqui, pode ter certeza que você está sob o ataque espiritual do nosso adversário, certo? Eu tenho certeza do que eu vou falar, porque isso aqui é resultado. Esses sinais aqui é resultado de atendimentos, exatamente, atendimentos pastorais, conversa com pessoas, certo? E as pessoas relataram esses sinais, certo? E a gente seguiu ali com uma orientação que é o que eu vou deixar aqui para você, certo? Se estiver acontecendo com você, você se identificar, pastor, está acontecendo isso comigo, eu vou dizer o que você tem que fazer, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos, aqui do canal Devocional Diário. Todos os dias estamos trazendo uma palavra de Deus para a sua vida e orando em seu favor. Gente, a grande realidade é essa, certo? O nosso inimigo, ele trabalha dia e noite nos atacando de forma espiritual para atingir a nossa vida cristã, a nossa fé e a nossa jornada com Deus. Mas não se esqueça que Deus é maior do que o nosso adversário. Mas hoje eu vou deixar aqui para você esses sinais. Se esses sinais estiverem acontecendo com você, é sinal que você está sob seu ataque. Um dos sinais que eu vejo muito, nos relatos das pessoas é o seguinte: pastor, eu tenho escutado ruídos estranhos, exatamente, ruídos estranhos, algo como se fosse assim, pastor, um estalo repentino, assim, algo como se estivesse rangindo, sabe, gente, como se estivesse uma porta sendo aberta, como se estivesse alguém na cozinha pegando nas panelas, e quando eu chego não tem ninguém, alguém como se estivesse abrindo uma porta, e quando eu vou ver não tem ninguém, certo? Exatamente, são sinais muito sutis, mas que perturba, que gera medo, e isso pode ser sim ataques espirituais. Pastor, acontece quando eu estou orando. Aliás, eu vou até gravar um vídeo só sobre a oração, porque às vezes você está orando e você escuta como se tivesse alguém andando na casa. Você está orando na madrugada, você está orando em outro momento e você escuta. O cachorro começa a latir, você abre a porta para ver, não tem ninguém. Gente, são ataques no mundo espirituais, certo? E isso realmente gera medo, certo? Muitas vezes, certo? Gera uma preocupação, certo? No coração, e isso é, com certeza, um ataque espiritual. Porque o que simboliza esses ruídos, pastor? Simboliza a presença da força do mal, exatamente. As forças do nosso adversário, sabe? Ele está ali tentando fazer o quê? Invadir o espaço aonde você está. Exatamente. Ele está tentando realmente, sabe, tomar conta, assumir o ambiente da sua casa, do seu trabalho, certo? Gente, pode ter certeza que o nosso adversário, ele se aproxima e ele quer realmente te desestabilizar emocionalmente e espiritualmente. Exatamente. Se você está ouvindo esses ruídos durante a noite, tem gente que não consegue, dormir à noite, é insônia, certo? E começa a escutar como se tivesse, certo, alguém andando dentro de casa, certo? Às vezes tem pessoas que estão dirigindo o seu carro e parece que tem uma sensação que alguém está no banco de trás, certo? Está andando na rua, parece que está sendo perseguido. Gente, cuidado, porque isso pode ser sim ataques espirituais, certo? Pode ser sim ataques espirituais. Agora, pastor, como é que eu posso reagir? Eu estou vivendo isso na minha vida. O que o Senhor está falando realmente está acontecendo comigo. O que eu posso fazer? Gente, a primeira coisa, grava isso na tábua do teu coração e na tua mente. Você precisa se lembrar que você tem, escute isso, autoridade de Cristo para repreender toda manifestação maligna
contra a sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 4, versículo 4. Diz assim, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que você tem que fazer? Você tem que orar, pedindo a presença do Espírito Santo dentro do seu lar. O que é que você tem que fazer? Repreender debaixo da autoridade do nome de Jesus qualquer força maligna. Você tem que declarar que a sua casa, a sua vida pertence ao Senhor. Você não pode deixar o medo te dominar. Você tem que se levantar com voz de autoridade dentro do seu lar. O que mais eu tenho que fazer, pastor? Você tem que declarar esse espaço físico. Gente, eu gosto muito de uma expressão que a gente usa muito. Você tem que marchar dentro da sua casa e declarar em todos os ambientes da sua casa, nos quartos, na cozinha, na varanda, você tem que declarar. Eu vou até deixar aqui um texto para você. Você pode declarar Josué, capítulo 24, versículo 15, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar o Salmo 91. Sabe, gente, entra em cada cômodo da sua casa, declarando em voz alta, exatamente, consagrando esse lugar para Deus. É isso que você pode fazer. Você pode fazer mais o que? Olha só, gente, eu anotei aqui para não esquecer. Você pode tocar louvores, exatamente, certo? Você pode declarar a palavra de Deus em voz alta. Você precisa encher esse ambiente com a presença de Deus. Exatamente isso. Sabe o que você tem que fazer mais? Escute que eu vou falar, porque isso é muito importante. Escute agora. Você precisa identificar possíveis portas que estão abertas. Exatamente. Possíveis portas que estão abertas. E quais são essas portas? Pode ser objetos. Objetos, exatamente. Certifique-se que de que realmente não há objetos ou práticas contrárias à vontade de Deus. Isso pode ser amuletos, isso pode ser livros de ocultismo. Cuidado com aquilo que você traz das viagens. Exatamente, se você viaja, você traz as coisas, sabe, aquelas coisinhas. Mas isso aqui, cuidado, porque pode ser portas abertas. Você precisa renunciar, você precisa tirar de dentro da tua casa. Cuidado com objetos que pode estar sendo consagrado, já foi consagrado ao mal e você não consegue identificar, certo? E é por isso que ele está entrando por essas portas. Muito cuidado. Olha só, gente, que coisa poderosa, né? A gente realmente precisa ter muito cuidado com o que eu estou falando, tá bom? Vamos lá, pastor, qual é o segundo sinal? Então, veja, o primeiro sinal, ruídos estranhos, certo? Já mostrei para você, já te dei aqui chaves de sabedoria. O que você pode fazer para vencer este mal, em nome do Senhor Jesus? Segundo tipo de ataque, segundo sinal, certo, que realmente eu anotei, certo, de atendimentos pastorais que eu dei. Segundo sinal é o seguinte: olha, alguém chamando seu nome. Exatamente isso. Alguém chamando seu nome. E aí quando você chega, certo, você até responde, e aí você pensa, e tem mais, a voz é familiar, ainda tem isso, a voz é familiar, certo, a voz é familiar, ou seja, isso é uma tentativa do inimigo te enganar, de te confundir, exatamente isso, trazer confusão na sua mente, certo? A voz, sabe, ela parece assim soar como alguém que é próximo, que é confiável, certo? Mas quando tu chega, por exemplo, tu tá no teu quarto, alguém te chama lá na porta da tua casa, aí você chega lá, não é. Mas você até pensa assim, mas não era fulano? Não, mas ninguém, não era ninguém.
Exatamente, gente. Exatamente. Certo? Alguém chamando seu nome à noite. Às vezes você está dormindo, aí chama o teu nome. Exatamente, chama o teu nome. Quando você acorda, você vê que você estava dormindo e não era ninguém. Exatamente. Você pensa que é aquela pessoa, que era aquela pessoa, porque a voz é familiar. E na realidade era o ataque do nosso adversário contra a sua vida. Exatamente. Quantas pessoas estão aqui e você está dizendo, pastor, isso acontece comigo mesmo. Eu escuto como se fosse uma voz de alguém que eu conheço. Mas quando eu vou ver, não é ninguém, não é aquela pessoa. Gente, cuidado. Cuidado, porque essas vozes que parecem ser de uma pessoa familiar que você conhece, na realidade é a voz do nosso inimigo. É a voz do nosso adversário. Certo? Sabe que hora aparecem essas vozes? Às vezes no momento que você está orando, aparece essa voz. Eu até estou falando aqui, vou repetir. Eu vou voltar a trazer aqui, certo, um momento de reflexão desse, de devocional, sobre o momento que você está orando, como você fica sob ataque espiritual. E as vozes, que é a voz do nosso adversário, essas vozes aparecem às vezes no momento da oração. Exatamente, na hora que você está lendo a palavra, na hora que você está ali na reflexão, certo? Na hora que você está no momento de intimidade, essa voz aparece. Você já percebeu isso? Cuidado, porque você pode estar sob ataque do nosso adversário. Exatamente isso. E muito cuidado, certo? Um conselho que eu te dou, não responda. Cuidado, porque isso pode ser sim o nosso adversário. Está muito perto de você, ao ponto de você estar ouvindo a sua voz, certo? E como é que eu posso, pastor, reagir a essas vozes? O que o senhor está falando é uma verdade. Então vamos lá, eu vou te ajudar. Como é que eu posso reagir? O que eu tenho que fazer? Primeiro, você precisa orar a Deus e pedir o discernimento do Espírito Santo. Não tem outra coisa a fazer. Você precisa orar e pedir discernimento. Senhor, eu quero discernir essa voz. Sabe, gente, a Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 1, olha o que diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos, olha só, são de Deus. Se essa voz que você está ouvindo traz medo, pastor, eu sinto medo, pastor, eu fico com dúvida, pastor, é uma confusão na minha cabeça, pastor, fica uma confusão, eu sinto um medo terrível, certo? Pode ser que esse seja um sinal, o medo, a dúvida, a confusão, a insônia. Depois que eu escuto essa voz, eu não consigo mais dormir. Depois que eu escuto essa voz, sabe, parece que acaba comigo, acabou com o meu dia, acabou com a minha noite. Pode ter certeza. Esse é um sinal que essa voz não vem de Deus. Exatamente. Por quê, pastor? Porque Deus é Deus de paz. Deus não é Deus de confusão e Deus não é Deus de desordem. Deus não é Deus que te causa medo. Se fosse a voz de Deus, te traria paz ao teu coração. Olha como isso é poderoso, gente. Os filhos de Deus, eles são chamados pelo Senhor com a voz de amor. Exatamente. Não é uma voz para te confundir, não é uma voz para te assustar. A voz do bom pastor é uma voz que traz paz, é uma voz que traz direção, é uma voz que traz conforto, nunca medo ou angústia. Olha o que diz a palavra do Senhor em João capítulo 10 e o versículo 27, diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, tá vendo? E eu as conheço, e elas me seguem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer, pastor? Além de orar e pedir o discernimento do Senhor, o que eu tenho que fazer, gente? Repreenda. Exatamente. Repreenda em nome de Jesus. Ao ouvir algo que você acredita ser uma manifestação maligna, use a autoridade dada por Jesus. Declare
declare em nome do Senhor Jesus, certo? Declare, assim como Jesus fez lá no deserto. Olha o que diz a palavra, Mateus capítulo 4, versículo 10. Afasta-te, Satanás. É exatamente o que você tem que falar. Eu te repreendo, Satanás. E assim, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então você vai usar a parte A. Afasta-te, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. Nunca se esqueça disso. Declare sempre em nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que tem poder para repreender toda a ação do nosso adversário contra a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Olha, a última que eu vou deixar aqui, o último sinal. Esse aqui é o campeão de muitos que são atacados. Exatamente, muitas pessoas são atacadas nisso aqui. Mas antes de eu deixar aqui para você, certo, esse último sinal e como você pode também vencê-lo, faça o seguinte, olha, se você está aqui pela primeira vez, pastor, estou aqui pela primeira vez no canal, certo, estou recebendo essa palavra, sabe, Deus está lhe usando para falar comigo. Gente, faça o seguinte então. Todos os dias eu estou aqui trazendo uma palavra de Deus, um devocional diário, certo? Trazendo palavras como essa também, orações, nós temos as nossas campanhas de oração, certo? Todos os dias, às 19 horas, eu estou aqui no canal, certo? No chat online, ao vivo. Eu te convido, certo? A fazer como mais de 7.000 pessoas já fizeram. O que é que eles fizeram? Eles clicaram aqui, ó, no inscreva-se. Clica aqui você também no inscreva-se, que é para você se inscrever, certo? E receber todos os dias as nossas orações. Gente, a gente tem orado, certo? Nós já temos aqui centenas de pessoas que estão aqui todos os dias. Nós temos as orações do Salmo 91, 7 orações do Salmo 91, todo dia, meia-noite, antes de dormir. Se você está vivendo isso, se inscreva no canal, que já para você começar a receber essas orações. Meia-noite, antes da gente dormir, 7 orações do Salmo 91. 19 horas, oração milagre urgente. Gente, são orações direcionadas. Então, se você ainda não faz parte do canal, se inscreva. Eu quero te ajudar. Pode ter certeza. Se você estiver debaixo desses ataques, através da palavra de Deus e das orações que são feitas aqui no canal, Deus vai te libertar. Deus vai entrar com uma ação poderosa na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fica comigo até o final, porque eu vou declarar libertação. Eu vou orar por você agora no final. Fica comigo até o final, tá bom? Em nome do Senhor. Se inscreva aí agora aqui, clicando aí na palavra inscreva-se, tá bom? Quem já me acompanha aqui todos os dias, gente, deixa o like, deixa o joinha, gente, aperta. Sabe quantas pessoas precisam ouvir essa direção, gente? Milhares e milhares de vidas. Seja esse semeador, como eu sempre digo, apertando o like, o joinha, em nome de Jesus, tá bom? O terceiro sinal para me fechar, gente, olha, isso aqui é terrível e acontece com muita gente. Gente, acontece com muita gente. Talvez você esteja vivendo isso. O que, pastor? Sensação de sufocamento durante a noite. Exatamente isso. Sensação de sufocamento durante a noite. Sabe, você está ali deitado, né, dormindo, aí você sente como se alguém estivesse com a mão na sua garganta lhe sufocando. Exatamente isso. Pastor, isso acontece mesmo comigo. Então é ataque espiritual. Você está sob o ataque espiritual do nosso adversário. Muitas vezes esse sufocamento, gente, é acompanhado por paralisia do sono. Exatamente. É um sentimento de opressão. Você começa a ter, sabe, visões perturbadoras. Exatamente. É isso que acontece com uma pessoa quando está sob ataque espiritual do nosso adversário. Sabe? É uma experiência que parece assim inexplicável. Parece que você está no mundo espiritual e na naturalidade, certo? É muito confuso isso, certo? A pessoa fica ali amedrontada, como se estivesse vivendo o sobrenatural, mas também estivesse na naturalidade.
Exatamente. Lógico, eu sei, a ciência explica isso, muita gente diz, através da ciência, que isso é um fenômeno, né, neurológico, conhecido como a paralisia do sono e tal. Gente, eu sei de tudo isso, mas eu também sei que o mundo espiritual existe. O mundo espiritual existe. E o nosso adversário, ele vem, ele se aproxima e realmente ele sufoca. Ele faz isso. Ele faz isso, certo? E a gente não pode brincar com isso, certo? Dizendo apenas que não é bem assim. Gente, cuidado. Cuidado. Realmente isso é um ataque. A pessoa está deitada, está dormindo, ela sente aquele sufoco. Às vezes ele sente como se estivesse, sabe, pegando nas suas pernas, certo? Puxando o lençol. Exatamente. Se a pessoa deita na rede, balança a rede. Exatamente isso, como se tivesse alguém andando por baixo. Gente, isso é terrível. Eu sei o que eu estou te falando. Eu sei muito bem o que eu estou te explicando, certo? E pode ser que isso esteja acontecendo com você. O que é isso, pastor? Ataque no mundo espiritual. Ataque no mundo espiritual. Uma opressão na sua vida. Exatamente. E como é que eu tenho que reagir? O que eu tenho que fazer? Gente, vou repetir, certo? Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. A não ser você se preparar, até mesmo antes de dormir, você orar. Foi exatamente o que eu falei agora há pouco. Exatamente. Antes de você orar, de dormir, perdão, você tem que orar. Sabe, gente? Consagre a sua casa. Consagre o seu quarto ao Senhor. Certo? Você precisa, sabe, ter essa rotina na sua vida. Dizer, Senhor, eu consagro a minha vida. Eu consagro este quarto. Eu consagro a minha noite para Deus. É por isso que eu estou te convidando para você fazer com a gente as orações, 7 orações do Salmo 91 antes de você dormir. Sabe, você tem um hábito na sua vida, certo? Se não der para orar as 7, ore pelo menos 1, 2, mas ore, sabe, gente? Porque isso vai te ajudar bastante. O inimigo, ele vai embora. Ele vai deixar de te perseguir. Por quê, pastor? Porque você está se revestindo da presença de Deus. Exatamente. Você precisa, sabe, atrair a presença de Deus para a sua vida. Não tenha medo. Você não pode deixar o medo te dominar. Você precisa se fortalecer. E como é que eu me fortaleço? Você se fortalece através da oração, como eu estou te explicando. Você se fortalece através da leitura bíblica. Você precisa ler, fortalecer a sua alma, sabe? Durma lendo a palavra de Deus. Durma realmente, sabe, escutando uma palavra, uma mensagem, um salmo, uma oração. Gente, por isso que, olha, quem me acompanha aqui no canal sabe, certo, que ultimamente que eu tenho colocado as orações do Salmo 91, certo, todos os dias. Por quê? Porque o Senhor tocou no meu coração, que tem pessoas que estão sob ataques, existe ataques espirituais, mas se você seguir o que eu estou te explicando, se você se apegar à palavra de Deus, se você seguir a oração, pode ter certeza que a mão do Senhor vai estar sobre a sua vida. Olha o que diz o Salmo 27 e o versículo de número 1, diz assim, eu quero deixar essa palavra para você, que é para mim orar agora por você. Diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Olha, meu irmão, levante a sua mão se você pode orar comigo agora. Eu quero declarar debaixo da autoridade do nome e do sangue de Jesus Cristo, que a poderosa mão do Senhor esteja sobre a tua vida para te proteger e para te guardar. Que a palavra, a oração que está sendo ministrada neste momento possa estar repreendendo todo ataque contra a tua vida e que você possa viver a proteção de Deus
o milagre e a vitória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Olha, siga essas instruções, siga essas chaves de sabedoria e pode ter certeza que você não vai estar mais sob esse ataque no mundo espiritual, porque há um Deus que te protege, que te guarda e que te livra de todo o mal. Mas você precisa seguir isso que eu te falei. A Bíblia diz assim, que aquele que se chega a Deus, aquele que se aproxima do Senhor, ele é fiel e justo para proteger. Olha o que diz o Salmo 91, versículo 1, aquele que habita, tá vendo? Tem que habitar, tem que morar, tem que seguir, tem que orar, tem que estar na palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A proteção de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja com você, em nome de Jesus.